Viajantes, bora para mais um Vibes da Semana. Eu confesso para vocês, viajantes, que eu estou aqui já faz uns 30 minutos sentadinha aqui pensando como é que eu vou trazer todas essas traduções de uma forma em que eu me mantenho muito alinhada com o que eu acredito na forma de transmitir a minha mensagem, que de longe tá em ser esse estilo sensacionalista, de achar que a gente vai abrir agora um portal mágico e seres iluminados vão cair do céu e fazer a nossa vida se transformar. Essa semana vocês podem ver muito isso por aí, mas eu também não quero banalizar grandes movimentos, porque isso também é perder a magia da vida. Nós temos sim uma semana de acontecimentos muito mágicos no céu, mas ao mesmo tempo também muito desafiadores. A gente tem aí uma abertura agora de novos ciclos para nós, que estão disponíveis para que a gente comece uma nova fase, uma nova vida, novos movimentos, mas sonho sem ação é utopia. Então, eu quero muito trazer, esse simbolismo dos grandes acontecimentos que estão realmente acontecendo agora, mas sem deixar de trazer a gente para a prática, para a realidade, para o que a gente pode fazer ou precisa fazer para que esses caminhos se abram, e de entender que no meio desses caminhos existem obstáculos, existem desafios, existem coisas que a gente ainda não sabe como lidar. Então a gente está vivendo um período que eu já venho preparando vocês há um tempo, que 2025 para mim tinha muito uma palavra bem nítida lá em janeiro, quando eu gravei o primeiro Vibes do ano, que normalmente é através do Zoom, é um encontro muito bonito que eu faço, e que para mim a palavra do ano era mudança. E muitas dessas mudanças acontecem agora nesse meio do ano, entre junho, julho, e que vai ditar um novo ritmo para o próximo semestre. É como se a gente estivesse finalizando o primeiro semestre de 2025, é como se agora a gente estivesse começando um novo ano. Eu vejo assim, novas fases realmente se iniciando. Isso é muito natural de acontecer, né? Quarta-feira a gente vai ter uma lua nova e todo mês a gente tem uma lua nova, todo mês a gente tem a chance de recomeçar, de iniciar um novo ciclo, mas são ciclos que estão sendo iniciados com outras mudanças planetárias, como por exemplo, Júpiter chegando em Câncer, Saturno em Áries, Netuno em Áries, logo Urano está em Gêmeos. São mudanças planetárias que não acontecem todos os meses, toda semana, todo ano. Então, são coisas muito grandiosas, sim. E a gente precisa entender a grandiosidade, eu acho, que é muito da vida, do que a gente está aqui presenciando nesse momento. Óbvio que a gente presencia muitas coisas injustas nesse mundo, mas a gente presencia também uma busca muito constante da gente estar sempre indo atrás daquilo do que o nosso coração está pedindo. E essa semana começa de um jeito ansioso, de um jeito nebuloso, que a gente se sente muito perdido, buscando respostas que a gente não tem nesse momento, mas que a resposta está dentro. O caminho da semana, nessa temporada canceriana que realmente vai se iniciar na próxima quarta-feira, é o voltar para o coração. O nosso maior poder é o sentir. E eu acredito muito numa vida guiada pelos nossos sentimentos e pelo não conformismo com aquilo que está contra o que o nosso corpo está dizendo, o que o nosso coração está dizendo. Ignorando os sinais que nós estamos sentindo, o que é um ato de muita bravura e muita coragem numa sociedade que leva a gente a ser manobra, a massa ali de manobra de viver uma vida condicionada por algo que disseram que era bom, por algo que disseram que era bonito, por algo que disseram que a gente deveria ser assim assado. Enfim, gente, são muitas reflexões. Eu, até para organizar um pouco os meus pensamentos, eu falo disso já, mas é muito louco como eu trago aqui as traduções do céu do jeito que eu estou, porque eu vivo muito isso tudo na pele, a todo momento, e pode ser que às vezes são pensamentos soltos, mas que a gente vai conseguir se organizar e traduzir isso juntos e juntas, cada um com seu cenário de vida, cada um com seus movimentos. É uma semana portal linda, tem nossa, aberturas de caminhos lindíssimos, mas como eu disse, no meio desses caminhos, às vezes tem uma pedra. Então a gente precisa aprender a desviar das pedras, a ter mais flexibilidade, que eu acho que é isso que são os ensinamentos que a alunação geminiana que está terminando agora
vem trazer pra gente a nossa capacidade de adaptação, de flexibilidade, mas sem perder a nossa essência. A gente não tem que se adaptar a tudo e todos. A gente tem sim que tem que driblar ali o que aparece na nossa frente, mas sem perder o que de fato pulsa aqui no nosso coração, sem perder a nossa essência. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante. Na próxima quarta-feira eu tenho um movimento muito importante começando na minha vida, lá no meu Instagram, que é @Ellen_Noronha, Ellen sem H com 2 L's. Eu contei um pouquinho desses próximos passos e de tudo que está acontecendo por aqui, então quem sentir de migrar para lá e me conhecer um pouquinho através de lá. Se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Se inscreva aqui para que você receba toda semana esse conteúdo que eu ajudo vocês, a gente, a se direcionar aqui na Terra através dos movimentos do céu de uma forma muito prática, mas ao mesmo tempo muito sensível. Vocês que estão esperando agendamento, eu vou chamar todo mundo hoje até o final do dia. A minha agenda de julho está aberta, então tudo isso que eu trago aqui é uma visão geral, que obviamente se aplica de uma forma diferente e única para cada um, porque somos seres individuais, vivemos em contextos diferentes, mas nas leituras eu consigo aprofundar na vida de vocês e trazer direcionamentos que são assim valiosos, transformadores de vida. Então, se você ainda não conhece meu trabalho, a descrição dele tá aqui embaixo. Já deixa esse like, o seu like aí nesse vídeo, gente, para que eu consiga chegar em mais e mais pessoas. Eu super agradeço. E vamos lá falar sobre a semana, gente. Como eu falei para vocês, é tanto acontecimento que eu uso muito da escrita para que eu consiga organizar os meus pensamentos. A escrita, para mim, ela é, desde a escrita mais simples até a mais complexa, ela é um bálsamo na minha vida. E eu decidi escrever uma palavra por dia nessa semana, que tem tanta coisa acontecendo. E aí eu começo com a palavra confusão na segunda-feira, eu vou para a palavra excesso na terça, mas também a gente pode colocar grandiosidade. Na quarta eu coloquei a palavra coração, na quinta eu coloquei a palavra nutrição, na sexta eu coloquei a palavra centramento, no sábado eu coloquei a palavra ação e no domingo a palavra coragem. São palavras muito diferentes que mostram tanto coisas maravilhosas, né? Quando eu falo de coração, me aquece o coração, nutrição, coragem. Mas quando eu falo de confusão e excesso, são coisas às vezes até opostas. Porque sim, a gente está vivendo em tempos muito duais, de coisas muito incríveis batendo na nossa porta, mas também de abrir mão de muitas outras coisas para que a gente possa viver essas coisas novas. Então eu vejo que são tempos que demandam muito mesmo da nossa coragem, da nossa capacidade de ouvir o que o nosso coração está pedindo. E eu vejo que a gente começa a semana tentando se ouvir mais, ou precisando se ouvir mais. A gente está na última fase da Lua, né? A Lua vai minguante até quarta-feira de manhãzinha. E esse para um movimento minguante, mas é uma Lua em Gêmeos minguante, né? Então Gêmeos é esse signo super ativo e comunicativo. Olha o barulho na rua. Isso é Gêmeos, gente. O caminhão, o carro passando vendendo coisa na rua. Isso é Gêmeos. Essa energia caótica mesmo, dual, complexa, que não tem caminho certo, não tem caminho errado. E eu vejo que nessa lua minguante talvez a gente está recebendo esse convite dos Gêmeos, que é a gente parar de ouvir o que está lá fora, ou o que está todo mundo falando, ou perguntar coisas lá fora, e se ouvir mais dentro, fazer um alinhamento com essa comunicação interna, que eu acho que é muito importante. A Lua em Gêmeos, ela vai até amanhãzinha de quarta, e ela tá fora de curso. Eu não costumo muito trazer isso, porque na minha prática, nos meus estudos, ele não tem tanto, assim, né? Eu não vejo com tanta relevância esses movimentos, mas como ela fica fora de curso, o que é isso? Ela não faz nenhum aspecto mais com nenhum planeta. Desde amanhã dessa segunda-feira, desde as 5h30 da segunda-feira de manhã, até quando ela entrar em Câncer, que vai ser na madrugada da terça para quarta, à meia-noite 43. Então, assim, a Lua tá num limbo. E a gente pode se sentir nesse limbo também. Ainda mais com os aspectos que estão acontecendo entre o Sol e Netuno. O Sol tá fazendo uma quadratura com Netuno, o Sol tá em Câncer fazendo uma quadratura com Netuno, é um aspecto tenso. Netuno é um planeta que remete muito ao que tá no nosso inconsciente, ao que tá ali nas profundezas. E quando tem o Sol, que é o centro, quadrando Netuno, que fala muito desse campo mais abstrato, tá tudo uma confusão mesmo, gente. E a gente precisa manter a calma nesse momento. Cuidado com a reatividade, Netuno tá em Áries.
E Áries é aquele signo que quer impulsionar. Saturno também tá em Áries e o Sol ainda tá fazendo uma quadratura com esse Saturno também. Então a gente quer agir, mas a gente não sabe por onde. É de brincadeira, né, gente? Gêmeos. Mas é a gente voltar, né? Então a gente se perde um pouquinho aqui, mas a gente volta. Como que a gente faz isso, gente? A escrita, de novo, pode ser uma bênção. Colocar pra fora, né? Através de uma carta, através de diários, journaling, seja lá o nome que você dê pra isso. Terapias, né, gente? Toda a ferramenta que a gente puder expressar sentimentos também nesse movimento é muito importante. Eu vejo que também o nosso corpo diz muito, então às vezes a gente... Gêmeos é um signo de ar e fazendo quadratura com esses movimentos em Áries, o Sol em Câncer fazendo esse movimento com os planetas que estão em Áries, traz ali uma ansiedade de alguma coisa às vezes que a gente nem sabe, ou às vezes já sabe, né? E eu vejo que a gente precisa respirar fundo, trabalhar, né, esse ar que entra, esse ar que sai, entender o tempo das coisas e ter paciência. Então eu vejo que começa mesmo numa energia caótica, informações meio soltas e a gente não sabe muito o que está acontecendo dentro da gente, fora da gente. Respira um pouquinho. Na terça-feira, essa lua continua no signo de Gêmeos, mas na terça tem um movimento lindíssimo. Eu amo esse encontro que acontece todos os anos, que é o Sol fazendo uma conjunção com Júpiter. O Sol, essa estrela, né, que nos dá vida, e Júpiter, o maior planeta do sistema, que é esse grandioso planeta que vem trazer muita sabedoria, que vem falar muito sobre a verdade, que vem falar muito sobre os caminhos que se abrem para a gente desbravar novos saberes. É um planeta que fala da boa sorte, da abundância, e ele estando em Câncer esse ano, que acabou de entrar, ele tá num lugar muito confortável, um lugar fértil, um lugar próspero, é um lugar abundante. Então, na terça-feira, esse encontro de Sol com Júpiter simboliza ali um movimento de muita fé, de muita esperança, de muita intuição, de muita conexão, de muita sabedoria também ancestral. Eu vejo que a gente está sendo convidada, principalmente na quarta, que vai ter uma lua nova em Câncer, a voltar para as nossas raízes, voltar para o lar, seja o que seja lar para você. Lar é uma palavra muito ampla na minha vida, assim. Eu faço lar hoje nessa casa, que há 2 anos eu decidi não ser mais nômade. Por sinal, eu contei essa história lá no Instagram ontem, porque essa casa vai estar disponível para nômades que queiram de um reduto de paz, de silêncio, para reorganizar a vida. Viajantes, vocês que estão na estrada e precisam de um canto nutridor, minha casa tá aberta, as portas estão abertas. Lá no meu Instagram eu contei um pouco mais, vou deixar nos destaques, que chama Casa Touro, que é essa casa. E isso tudo por conta de um movimento que eu vou fazer na próxima quarta-feira, que vocês também vão acompanhar, né? Porque os meus vibes são gravados de qualquer lugar que eu esteja. E lar tem uma simbologia muito grande pra mim ao longo da vida, porque lar foi a minha mochila, meu carro, os lugares que eu passei, tantos inúmeros lugares que eu morei no mundo. Hoje tem uma simbologia diferente na minha terra natal, aqui no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira. Volta a ter outras simbologias, enfim. Eu acho que o lar é um lugar muito específico, muito próprio, muito individual dentro da gente. E que a gente está sendo convidado a voltar para esse lugar, para a gente entender o que de nós ficou ali que a gente precisa resgatar. Um sonho da sua criança, uma memória, um sentimento, alguma coisa que te nutre e que te faz entender o real sentido da vida. Porque a gente só sabe para onde a gente está indo quando a gente sabe de onde a gente veio. E eu vejo que esse é um processo muito potente que a gente tem agora, gente, de resgatar uma essência muito pura do que a gente quer viver. Então, esse encontro de Sol com Júpiter na terça, que ainda reverbera na quarta, fala muito desse: eu quero expandir o meu coração. E aonde é que eu quero que esse coração transborde? Você quer que ele transborde nesse trabalho que te deixa infeliz? Você quer que ele transborde nesse relacionamento que não te faz bem? Você quer que ele transborde nas situações que às vezes a gente se coloca e que não são nutridoras? Não, a gente quer que ele transborde naquele sonho que você tinha quando era mais nova e que teve que ser deixado de lado por conta de outras circunstâncias da vida. Você quer que ele transborde em relações saudáveis, porque você tá aí trabalhando e estudando para entender o quanto isso é possível, de que a gente precisa ter fé no amor.
você quer que ele transborde todo esse coração numa vida que faça sentido para você, que não é essa vida de extremo consumo, acúmulos e buscas incessantes por algo que nem foi a gente que sonhou um dia. Então eu acredito muito que o nosso coração está pedindo muito para transbordar em terrenos que são realmente férteis para nós. E eu acredito muito, gente, que a gente precisa plantar o amor para colher o amor. Quando eu olho, né, para essa casa que tem uma simbologia muito grande para mim, e todos os movimentos que eu vou fazer agora, a partir de quarta-feira, que eu estou indo para um lugar que é muito especial para mim, eu estou há anos esperando esse momento acontecer, eu vejo que muitas vezes eu vou contra a maré que me falou lá atrás que eu não poderia viver do meu sonho de fazer o que eu amo, de trabalhar com a paixão que eu trabalho, de viver uma vida mais nutritiva, num sentido de ter pausas, de entender que a vida não é esse caos constante, que a gente não foi preparado para isso, que o nosso corpo não reage bem a esse mundo estimulado a todo momento. E, assim, eu acredito muito que a gente precisa ir contra quem diz que a gente não pode viver uma vida baseada no amor. Eu acredito que o amor move mundos, o amor move os nossos sonhos, é ele que faz. O amor é tudo, né, gente? O amor é o que faz a gente correr atrás daquilo que a gente realmente acredita, e muitas vezes a gente duvida desse amor. Muitas vezes a gente duvida do amor que a vida tem por nós, porque às vezes é muito difícil mesmo. Mas eu acredito em cada segundo que a gente está recebendo muito amor, de tudo que é muito abstrato, que a gente não consegue explicar. Por que será que aquela coisa que pulsa aí no teu peito, que você não tem explicação, que você fala assim, cara, eu quero muito viver isso, eu quero muito sentir isso, porque em algum momento o nosso sistema corporal, enfim, em algum momento isso já foi marcado na gente, isso já está registrado no nosso DNA, no nosso corpo. Em algum momento a gente já sentiu isso. E eu sei que cada um tem uma história, tá, gente? Eu sou uma pessoa que trabalha muito o campo sistêmico, eu estudo muito coisas sistêmicas, eu vivo muito práticas e terapias sistêmicas. E eu sei que muitas vezes a gente não sabe o que é o amor de uma forma tão fácil, porque às vezes a gente nasceu em conflitos, famílias disfuncionais, mas eu acredito muito no resgate que o amor faz na gente. Eu desejo muito que vocês se sintam amadas e amados de alguma forma na vida, e isso é muito trabalho que a gente tem para chegar nesse nível. Eu acho que esse ano é um ano que mais me marcou do quanto eu balizo muito as minhas relações através do que eu construí de bases de amor, que eu olho e falo assim, eu trabalhei muito para ser amada, não para ser amada, né? Porque eu acho que é uma construção, na verdade, mas eu fiz muito trabalho para entender o que de fato é o amor. E eu me sinto muito amada por vocês, pelas minhas clientes, pelas minhas comunidades, pelos meus amigos aqui onde eu tô, em qualquer lugar do mundo que eles estejam, pela minha família. E eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, mas eu acredito muito que quando a gente escolhe o amor, ele vai dar um jeito de transpassar a nossa vida, assim. Fazer por amor, viver por amor, se tratar com amor, se cuidar com amor, ver amor nos pequenos detalhes, na beleza da vida, ir contra a falta de sensibilidade, às vezes, que o mundo tem com relação a achar que a gente não tem que celebrar coisas que a gente conquista. Enfim, eu tô aqui, gente, já tô aqui, você sabe, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe dos meus devaneios e eu espero que ele chegue da melhor forma aí, mas eu acredito que a gente, assim como eu não poderia deixar de passar por esse céu achando ele muito grandioso, a gente não pode deixar passar nada na nossa vida de uma forma muito grandiosa. A nossa vida tem prazo, né, gente? Eu pelo menos, eu acredito que eu já tô arrumando para metade da minha vida daqui a pouco, e por mais que eu já tenha feito muitas coisas, e por mais que também eu já passei por momentos de muita apatia, que é um tema que eu tenho trabalhado muito nas minhas terapias,
de uma sensação de será que eu ainda tenho mais coisas para realizar, numa prepotência, uma arrogância às vezes gigante, assim, comigo mesma, e que eu me coloco como muito humilde da vida e falo assim, não, eu não vi nem metade do que eu tenho que ver, tem muito pra gente ver. E eu peço que o universo abra portas do que eu preciso ver para aprender. E entender que os caminhos existem, né, esses obstáculos no meio. Não existe, gente, caminho pleno. Não existe felicidade absoluta. Não existe amor sem trabalho. Não existe amor sem dedicação. Todos esses sonhos, todos esses lugares, esses lares que a gente vai ser convidado a voltar agora, eles vêm para resgatar coisas que vão levar a gente para uma ação, né? Então, sonho e paixões e amores que a gente quer ter pelas nossas coisas na vida sem ação é utopia, né? Então, assim, não vai cair um milagre do céu e vai fazer tudo acontecer. Ai, gente do céu, é muita coisa. Eu espero que essa lua nova abra caminhos assim dentro da gente, muito bonitos, da gente ter fé e esperança por esse caminho novo que está se abrindo, mesmo diante, né, de todos os atos de coragem que a gente vai precisar, todos os gritos de independência que a gente vai precisar dar, né, com essa energia ariana. E aí, na quarta-feira, às 7h31 da manhã, no horário de Brasília, a Lua vai encontrar o Sol no signo de Câncer. Câncer é regido pela Lua, então a Lua vai chegar em casa e encontrar a nossa estrela maior e, de quebra, como um plus, ela encontra Júpiter, que é esse nosso grande planeta. E é um encontro muito bonito que a gente vai ter. É um encontro muito bonito, onde você tem Câncer no seu mapa, é ali que está acontecendo esse movimento. No grau 4, então talvez numa casa anterior, mas enfim, isso vocês conseguem ver através da análise do mapa, né? Quem não sabe, às vezes tem um vídeo meu aqui no canal que explica como identificar tudo isso. E ao mesmo tempo o Sol vai estar fazendo, o Sol, a Lua e Júpiter estão fazendo um ótimo aspecto com Marte em Virgem, falando muito da nossa prática. Como é que eu vou colocar na prática tudo isso que eu quero fertilizar, tudo isso que eu quero ver crescer, tudo isso que me nutre, todo esse amor que eu quero que me preencha na vida. E assim, gente, um movimento muito bonito, muito mágico mesmo. Na quarta-feira, eu acredito que é um dia muito legal pra gente se elevar mesmo, pra gente honrar muito a história de quem veio antes pra gente estar aqui hoje, né? A ancestralidade é um tema canceriano e por mais que a gente tenha, né, muitos de nós tenhamos vindo de famílias disfuncionais, quando a gente olha para o passado não foi fácil, não vejo que é todo mundo que tem relações super simples, familiares ou com esse passado, com o lugar de onde veio, o lugar de origem, mas tudo que aconteceu lá atrás permitiu que a gente estivesse aqui hoje. E por isso que a gente olha para trás e agradece e segue o nosso caminho. Cada um com o seu caminho, cada um com a sua história, cada um no seu lugar. E aí, na quinta-feira, a Lua continua no signo de Câncer. Ela vai em Câncer, na verdade, até a manhãzinha de sexta. Na sexta-feira, a Lua chega no Leão. E eu vejo que essa Lua em Leão vem trazer esse impulso para nós. Então, enquanto tá lá Lua, Júpiter e o Sol em Câncer, Mercúrio ainda em Câncer também, vamos fazer silêncio. Eu não vejo que a gente precisa já se movimentar. A gente tá recuperando energia depois dessa temporada super movimentada de Gêmeos. E depois, quando a Lua chegar em Leão, na sexta-feira, ela vai passar o final de semana no signo de Leão. Na verdade, no domingo ela já entra em Virgem, mas ela vai ficar sexta, sábado no signo de Leão, que é esse signo do impulso, da ação, do fogo que a gente estava precisando para agir. E eu vejo que a gente age de uma forma muito mais centrada, porque Mercúrio, que é o que traz ali essa organização mental, esse raciocínio mais lógico, Mercúrio vai entrar em Leão. Mercúrio não se sente muito bem em Leão, ele gosta de estar mais em Aquário, mas, enfim, é um Mercúrio que traz centramento para nós. Então, peraí, deixa eu centrar minhas ideias e comandar aqui os meus pensamentos. Quem que comanda os seus pensamentos? É a internet que você fica aí, às vezes, rodando o feed o dia inteiro, ou é você mesma? É a gente formar muita opinião, é a gente assumir com coragem aquilo que a gente deseja, aquilo que realmente pulsa o nosso coração e comandar a nossa vida, comanda os meus pensamentos e comanda as minhas ações. Esse Mercúrio, ele faz ótimos aspectos, ele já vai estar fazendo um aspecto bom com Urano em Touro, ele traz muita criatividade, depois ele faz bom aspecto com Saturno e com Netuno, que estão em Áries, que também é um signo de fogo. Então a gente fala de impulso,
a gente fala de iniciativa, a gente fala de início, a gente fala de ação. Por isso que eu trouxe a palavra ação como algo muito importante, porque o sonho sem ação, de nada adianta. E aí esse centramento das ideias vai ser muito interessante, porque a gente vai querer agir, impulsionar, e no domingo o Mercúrio vai fazer uma oposição com Plutão. Ou seja, a minha ação tem consequências. Nem tudo vai ter como continuar. A gente vai ter que abandonar certos paradigmas, certos padrões, certos hábitos, certas coisas. A gente vai ter que deixar para trás alguma coisa, gente, pra gente seguir o caminho e construir essa história, né, para subir nos topos das montanhas, que vai ficar muito nítido do que a gente planta agora, a gente colher lá na temporada capricorniana, daqui 6 meses. É óbvio que cada sonho tem um prazo, tem um tempo, mas tudo que a gente planta agora, muita coisa vai se clarear lá em janeiro. E tá babadeiro janeiro, viu, gente? Quem tá se consultando comigo, eu já tô preparando, assim, eu preparo vocês, né, mês a mês, assim, gente, é incrível uma leitura de mapa. Assim, é algo muito direcionador e transformador. Não é porque eu faço, não, gente, é porque a astrologia mudou a minha vida. E eu acredito muito no poder dela de mudar a vida das pessoas. Eu sou apenas uma tradutora. E tudo que a gente planta agora, a gente vai depois subir, continuar subindo as montanhas, né, mas com uma base nutrida, a base tá nutrida. E pra gente subir essa montanha, a gente não pode ficar carregando coisa velha e pesada, né? Então eu acho que esse movimento de Mercúrio com Plutão vem trazer ali os desapegos que são necessários pra gente tirar da mochila o que não serve, né? Da gente subir as montanhas de uma forma mais carregando o que é necessário, né? E muitas vezes, às vezes a gente acha que tudo é necessário, né? Amanhã mesmo eu vou montar minha mochila, e eu já faço isso há 15 anos. E eu tenho, nossa, como eu aprendi, né, do que eu vou levar. Antes eu levava tanta coisa, gente. E são coisas que só pesam. São coisas que só pesam. Às vezes a gente acha que é essencial, que a gente precisa. E que, nossa, se a gente não levar isso, a gente não vai sobreviver. Mentira. Isso é uma coisa que contaram pra você, que você não precisa de tudo isso que você tá achando que você precisa. E às vezes isso serve não só para mochilas, obviamente que isso não é sobre mochilas. Você não precisa do momento perfeito ou tudo perfeito para começar aquilo que o seu coração te pede. Não precisa. A gente pode começar com aquilo que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem. Essa semana me lembra muito, sabe qual carta do tarô? Que eu também sou uma estudiosa, amo o tarô, mas me lembra muito o arcano maior, o mago. A carta 1, né, que fala muito desse movimento. É muito engraçado, porque Gêmeos me lembra muito o louco, que é a carta 0, né? E o mago me lembra muito essa carta 1, que é o início. E o mago, na carta do tarô, ele já tem ali uma bancada com algumas ferramentas. E como é que a gente vai fazer essa mágica acontecer com o que a gente tem, no aqui e no agora? É a gente parar de ficar olhando só lá na frente, ficar se comparando com o que o outro tem, com a grama do vizinho. É a gente fazer o que a gente precisa fazer o que precisa ser feito com o que a gente tem no aqui e no agora. É dar o passo que o universo vai colocar no chão. É colocar intenção. Se vai sair do jeito que a gente pensou e imaginou, provavelmente não, gente. Provavelmente não. Mas a vida pode surpreender. O caminho surpreende e lá na frente a gente vai entender o porquê que aquilo que estava pulsando no coração estava ali de alguma forma falando algumas coisas que a gente só vai entender depois mesmo. A gente não vai entender nada agora. Então acho que é o momento da gente viver, nutrir, plantar, semear, deixar o que é necessário, o que não é necessário e seguir construindo a nossa história, que vai ser a história de quem vai vir depois nas nossas próximas gerações. Eu espero que esse vibe chegue com a maior potência que ele pode ter chegado aí para vocês, trazendo essa mensagem que é muito importante pra gente abrir caminhos, mas a gente precisa ir lá e abrir a porta para ver o que tem depois. Dessa vez eu quero que vocês comentem aqui alguns sonhos de vocês, o que vocês estão passando aí por esse momento. Eu não vou dar insights dessa vez porque eu estou indo me movimentar. Me desejem boa viagem, me desejem boa sorte e eu retribuo o desejo de boa sorte para vocês nos novos caminhos que estão para serem abertos por aí. Um super beijo e a gente se vê semana que vem.